Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Eu me chamo Ana Leal e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da vida espiritual mais a vida física. É isso mesmo. Há muitos de nós, irmãos, cometendo o grave erro de espiritualizar também todas as nossas necessidades físicas, como, por exemplo, dormir bem, se alimentar bem, viver bem, com qualidade de vida. E hoje eu estou aqui para falar sobre os perigos de espiritualizar uma ansiedade, uma síndrome do pânico, ou um início ou uma depressão. Nem tudo, amados, é demônio. Às vezes é uma falta de uma boa alimentação, de uma caminhada. Isso às vezes é consequência de sedentarismo. Então nós precisamos nos atentar, não somente à vida espiritual, principalmente a espiritual, mas também uma vida física regrada e disciplinada. Eu gostaria de ler aqui para vocês o capítulo número 1 do livro de Daniel, onde diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pôs a Beltesazar e a Hananias de Sadraque, a Misael de Mesaque, a Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa cidade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso. E os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes davam legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e sonhos.
E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Bom, meus amados, o que eu gostaria de deixar isso para vocês como uma pequena lição. Que Daniel, além de ser um homem espiritual, ele também era um homem que se abstinha de alimentos que poderiam prejudicá-lo durante aquele período em que eles foram levados em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, e ali, digamos que eles viveram uma quarentena. Foi um momento triste em que Israel, infelizmente, eles foram pegos pelo reinado do Nabucodonosor, e ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses foram os nomes, que eles receberam. E eles ali puderam sentir, na pele toda aquela tristeza, aquela angústia de estarem ali servindo, não por vontade própria, a um rei que era ímpio, Então, amados, Daniel, ele não apenas cuidou do espiritual, porque Daniel também cuidou do espiritual, mas para que Daniel tivesse um melhor foco do seu intelecto, da sua mente, para que Daniel tivesse mais sabedoria, mais aptidão, até mesmo para resolver conflitos internos, ele também teve que ter uma vida regrada com relação à alimentação. Muitos de nós gostamos de espiritualizar as coisas e achamos que ansiedade, depressão, síndrome do pânico é tudo algo espiritual, e não é. Às vezes você está comendo o que não é para comer, muito açúcar, muito carboidrato. E tudo isso, nós somos o espírito, mas nós também habitamos um corpo onde tem químicos, onde tem hormônios. Então a gente deve andar nesse equilíbrio. Então, que nessa pandemia e durante esse momento, a gente venha refletir que não é somente o espiritual, mas também o físico. Temos que cuidar bem de nós mesmos, da nossa alimentação, dormir bem, até mesmo para podermos digerir melhor. E se não está conseguindo resolver os conflitos, as mágoas internas, as angústias, as aflições, não é pecado, nem é fraqueza espiritual buscar uma ajuda profissional. Há profissionais, há medicações que com o tempo podem ser desmamadas. Há pessoas que têm sintomas que não os deixam pensar, viver e focar no que precisa ser focado. Então pode buscar ajuda profissional, pode buscar ajuda sim. Graças a Deus por isso. Pode buscar sim ajuda profissional, até mesmo para você aliviar os sintomas e organizar espiritualmente o que está faltando para você organizar. Amém? Então, hoje, esse é os nossos 10 minutinhos com Deus. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses 10 minutos contigo, Senhor. Venha abençoar cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Venha livrar, guardar toda a sua família. Venha nos livrar da peste, da praga, de todo mal, Senhor. Livra-nos, inclusive, dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pensamentos. Em nome de Jesus, venha tirar toda a religiosidade do nosso coração, todo sentimento de fraqueza. Nós não somos fracos por nos sentirmos tristes, angustiados. Nós somos humanos. O Senhor vem abençoar nossas vidas. Em nome de Jesus, vem abençoar a tua vida. Esse é o desejo do Pai para a sua vida, que você venha ter paz, mas que você aprenda com disciplina